E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Rick, E aí, pessoal, tudo bem? nosso magnífico Padre Samuel, Ó, tamo junto. e nosso... Depois disso, depois de Magnífico Padre Samuel, você não precisa me apresentar. Não precisa. Nossa. É por isso que ele fica por último. nosso descolado Davi. E essa blusa mais formal, mais polo, já são sinais da estabilidade do governo? Exatamente. A popularidade não aumentou, não, você viu? O que será que... Mas ainda estamos no poder. Mas o Davi perde a identidade dele, né, quando ele vem muito formal. Assim. É. Não é o Davi, Alckmin, né? não é o Davi que a gente É o lado espera. mais azul do PT. Tem que ter. Já que tem um álbum, daqui a pouco eu vou estar até me chicoteando. Nós vamos ser presos. Vamos. No último episódio, nós falamos sobre The Chosen, né, sobre os escolhidos. Dessa vez, nós vamos falar sobre os apóstolos. E aí, vocês acham que foram boa escolha? Os apóstolos, os 12 Espera-se que apóstolos? sim, né? Na verdade, não foi, né? Espero que tenha sido a parte 100% divina, né? Porque se for a parte 100% homem, aí... Depois isso fica melhor, né? Mas o início escolhas controversas, até mesmo nos próprios evangelhos, a gente vai vendo passagens onde o próprio Jesus pede paciência, a paciência com os discípulos, os apóstolos. O evangelho de Mateus mesmo fala que chega uma hora que Jesus fica tão pé da vida que aí ele pergunta, vocês estão entendendo? Os discípulos ficam calados, aí o evangelista fala assim, eles até estavam com dúvidas, mas ficaram com medo de perguntar. Isso é quase uma sala de aula, isso aí, né? Eu imagino Jesus falando, vocês são burro. Então, entendeu? Falou em Lucas, né? Vocês lentos para entender, né? Então acho que Jesus também, em alguns momentos, pediu Um pouco opressor, né? Ele é um pouco opressor, talvez. Eu acho que... Começa a ficar melhor em Atos dos Apóstolos? acho que com a vinda do Espírito Santo a coisa dá uma maciada. Foi com a morte. Não, Jesus já morreu, aí a morte foi um atravessamento para os apóstolos, né? Uma frustração de expectativa, assim, uma quebra de expectativa com relação à visão, missão e valores da empresa, porque a maioria deles esperava um libertador. O que faremos agora, né? Na hora do vamos ver mesmo, quem que tava lá? Quem que tava com ele na cruz lá? Só João, né? Não tem uma passagem que fala, eu ferirei o pastor e as ovelhas dispersaram. Exatamente. Então você pega aí e já começa a ver que Jesus o tempo inteiro ensinou, caminhou com eles e mesmo assim no final Pedro rejeitou, todo mundo correu, ali na hora H, cadê os discípulos? Não, eu fico Isso imaginando a acontece, frustração de Jesus com acontece. isso, né? Porque você ser traído pelos amigos deve ser uma coisa... Eu fico pensando no beijo de Judas, né? Tanto que Lucas coloca isso, quando Judas beija Jesus, ele fala, com um beijo traz o filho do homem? Então, você imagina, né? Para Jesus também deve ter sido um movimento muito difícil, né? E a figura que você traz aí, né, de amigo, Aham. o beijo do amigo. Mas eu acredito que a escolha também de Judas, ela vem iluminar a história nossa, de maneira que Jesus faz isso de caso pensado. Porque quando você pensa na história da igreja, a escolha de Judas, ela é para não escandalizarmos quando no futuro a gente tivesse maus pastores, né? Tivesse a miséria de padres, a miséria de ministros, a misérias de padres. Então, é como se ele estivesse falando assim, a igreja tinha lá os 12 todos perfeitos, e aí em algum momento da história a igreja se corrompe. Não, ele já fala assim aqui, ó, desde o início já tem gente que vai pisar na bola. Já tinha gente avacalhada. Já desde o início. tinha, você está entendendo? E aí ele O cara vai... traiu o CEO da empresa no dia da primeira comunhão, né? Exatamente, entendeu? E Falta de compromisso, cara. Nossa senhora, pelo amor de Deus. para você ver, de certa maneira, como que eu posso dizer assim? É o filho da perdição, né? Assim chamado. Eu posso até presumir que esteja no inferno. Então você pensa, o Samuel mesmo gosta de dizer, antes de escandalizar, que amarre uma pedra de moinho e jogue ao mar, pelo perigo que é. O caminho do inferno está cheio de quê, Samuel? Como diz São João Crisóstomo, né? Os azulejos são os corpos dos padres, os crânios dos padres, e os luzeiros são os corpos queimantes dos bispos, né? Crisóstomo diz isso. Imagem.
É forte. Imagem. E nem era Luau. comunista. Mas tinha uns negócios meio de esquerda, meio de pobre. Jesus é o pobre na porta. Você não pode beber do cálice de Jesus, considerando que ele está ali na porta da igreja. Tinha uns negócios meio assim com o João Crisóstomo. Agora nós falamos aí de Mateus, falamos de Judas. Vocês sabem de cabeça quais foram os apóstolos? A gente finge, né? É Pedro, Tiago, João, num barquinho, no bar da Gávea. Não tinha esse negócio? Filho de protestante. Tinha esse negócio assim. Não conhecia. Ai, ai. Eu acho que assim, alguns são mais conhecidos, chegam até nós. Como é o caso de Pedro, evidentemente, destacando-se entre os outros. João também, tanto que dá nome, né, para um tanto de gente aí, João, e por aí vai. Outros são menos conhecidos, como Simão, não é tão falado assim. Tomé caiu em desgraça. Não, é Simão Pedro, né? O outro Simão, né? Deixa eu ver mais quem aqui. Tinha Tiago maior, Tiago menor. Isso. Que no The Chosen é muito engraçado quando eles são chamados, né? Porque um é o Tiago grande, o outro é o menor. Aí ele fala assim, são dois, Jesus fala, né? Aí fala assim... Aí o maior fala assim, então eu vou ser o Tiagão e o outro é o Tiaguinho. É isso, Tiago maior e o Tiago menor, né? Nas próprias passagens bíblicas, a gente observa que uns são mais citados do que outros. Você vê muita coisa, né? Os filhos de Zebedeu, né? E alguns mais discretos. Então você pode observar que na maioria está sempre Pedro, Tiago, João, No barquinho. Mateus. Então eu acho que pela própria relevância que é dada na Sagrada Escritura, faz com que a gente tenha essa dificuldade. E a gente está falando dos 12 aqui também, mas né, depois vem Matias para assumir o lugar de Judas. Então acho que mais difícil que dizer os 12 é Já é um dizer reserva, a né? sucessão. É o Coringa. Suplente. Começar ali, né? Até chegou hoje no apóstolo Valdomiro e na bispa. Exatamente. Aí é a decadência do apostolado, do discipulado. E uma pergunta que eu queria lançar. Qual que é a diferença de apóstolo para discípulo? Tem alguma diferença? Porque quando a gente vê hoje apóstolo Valdomiro, essas coisas todas, a gente acha que é tudo a mesma coisa. A primeira pergunta, na verdade, eu acho que é o que é o apóstolo? Né? E aí a gente pode linkar com o que é o discípulo também. As etimologias ajudam a entender, né? Apóstolo é uma palavra do grego que quer dizer apó, de, né? Telos, enviado, né? Sentido teleológico. Então, o apóstolo traz mais essa ideia de alguém que é enviado em nome de. Os apóstolos são aqueles 12, né? Ou 11 testemunhas do ressuscitado, não da ressurreição, né? Porque a única testemunha da ressurreição foi à noite. Então, ninguém mais, além dela, viu. Nós cantamos isso no Exultate. Só que o ressuscitado aparece e ele constitui os 11 como suas testemunhas, né? E Matias entra como o 12º. Um morreu, que outro ocupa o seu lugar, está lá nos Atos dos Apóstolos. Discípulo traz mais a ideia daqueles que Jesus associa para ensinar. Então, quer dizer, todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Apóstolo é o núcleo íntimo dos 12. Discípulo é qualquer pessoa que está seguindo Jesus. Particularmente aqueles 72, e depois vai expandindo, mas todos somos discípulos de Jesus. Mas apóstolo, no sentido estrito, só os 12. Eu posso dizer que são só os ordenados. Para receber esse nome de apóstolo? Só aqueles 12 mesmo. Os outros bispos, por exemplo, atualmente, são sucessores dos apóstolos. Mas para ser apóstolo tem que ter vivido, convivido, comido com Jesus, ter visto ele ressuscitado. Senão não pode ser apóstolo. Então Matias, tecnicamente, não vira um apóstolo. Não, ele foi, porque na hora que vai tirar a sorte para escolher quem ocuparia o lugar de Judas, esse é um dos critérios. Possivelmente ele era um discípulo. Tirar a sorte, como assim? Porque quando for escolher quem substituiria Judas, foi jogo de dado. Eles decidiram ali na hora, tipo assim, escolheram 3 nomes interessantes lá, e aí jogaram o dado para ver. A sorte caiu sobre Matias, entende? Hoje não se faz mais isso, mas ali naquele primeiro momento foi sorte. Aí daí que surgiu. Se faz mais assim, abertamente. Né? Se faz nas casas, mais escondidas. Agora não, agora tem que ter estudado em Roma, tem que ser amigo do Núncio Apostólico, entendeu? Mas Samuel, tô brincando, só à parte, os bispos recebem essa sucessão? Só os bispos. Nenhum padre é sucessor dos apóstolos. Quer dizer, quando eu olho para Dom Valmor, quando eu ia citar muitos nomes, né? Porque isso aí... Vou ficar só no arcebispo. Ele é o banco, os auxiliares, peronomútil. Então, quer dizer, quando eu olho para Dom Valmor, eu estou diante de um influxo direto dos apóstolos. Essa é que é a ideia.
Então, quando eu olho para Dom Valmor, atrás dele tem quem o ordenou, atrás, e nós vamos nos reportar aos próprios apóstolos. Essa é uma das garantias da Igreja Seguindo o Católica. fluxo, a gente vai ver o Samuel, bispo. O que é isso? Você não pode falar uma coisa dessa, não. Isso é uma... Estou jogando Heresia. aí, ó. Vamos jogar sorte. Ai, ai. Eu vou ser o noviço rebelde a colocar Você fogo tá no Vaticano. preocupado? Que quem sabe aí, né? O bispo tem que ser um guardião da doutrina. O padre Samuel, ele é um uma pessoa guardião. que provavelmente O Samuel problematiza muito, mano. correndo aqui, ó, ele me lembrou de uma anedota. Se você me permita, o padre chegou novo na cidade e tá procurando a capela e não achava. Ele encontrou um bêbado. E aí falou com ele, sabe onde fica a igreja? E aí ele falou, o senhor pega a direita, a esquerda e tal, não sei o que. O padre chegou, celebrou a missa e falou, vou voltar lá na praça. E agradeceu o bêbado. Chegou lá e falou assim, olha, muito obrigado, mas eu vim aqui também para te mostrar o caminho do céu. Ele falou assim, você não sabe nem o caminho da igreja. Você quer me ensinar o caminho do céu? O Samuel tá... Anota essa. Anota essa. Coloca no seu repertório. O bispo tem que saber ensinar o caminho do céu. Boa. Mas é isso, entende? São essas as divisões. E apóstolo no sentido estrito, nós como católicos sempre tivemos isso muito claro, são só aqueles lá. Depois ele não conviveu com Jesus, como é que vai ser apóstolo? Eu queria trazer uma questão Fique à que é vontade. sobre a estrutura da igreja. Porque a nossa igreja é una, santa, católica, apostólica. Exatamente. Ou seja, Não é romana não, viu? É importante destacar isso, viu? Romano é o povo que matou o fundador. Depois nós viramos romano, mas o romano entrou depois. Só destacar isso, tá? Então eu queria trazer porque é muito importante a gente entender essa questão da ordem. Porque foi ordenado por Jesus. Os protestantes têm muita dificuldade em entender Claro. isso. Mas ele falou, façam. Fala uma coisa que o protestante não tem dificuldade de entender. Sim, mas é muitas coisas. É porque tem coisas assim que eu acredito que são mais fáceis de compreender. Por exemplo, quando Jesus está lá na última ceia, ali é o momento da ordenação. Ele fala, ó, faça isso em memória de mim. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que vocês não perdoarem vai ser retido. Então, está muito claro ali a ordem. O que eu estou querendo dizer? Cristo constitui a igreja. Tem muita gente aí que fala assim, mas Cristo não fundou nenhuma igreja. Fundou sim. Tá lá em Mateus 16, né? O negócio é saber quem que é o dono dela. Se é o Papa, se é Edir Macedo. Mas que fundou a igreja, ele fundou. O que fundou. A que está mais próxima é a nossa, né? Aí eu devo Vamos dizê-lo, ficar né? nessa ilusão. Se bem que alguns vão dizer que a Igreja Católica surgiu com os imperadores. Mas eu acho que é pouco. Eu acho que as cartas da patrística, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, me fazem ter dúvidas. Eu insisto nisso, com todo respeito ecumênico. A igreja nasceu católica. O que ela virou depois, se o Espírito Santo inspirou Lutero, não vou dizer. Mas que ela nasce católica, ela nasce católica. Porque qual que é a defesa? Se a igreja nasceu com Cristo, ela tem 2000 anos. A deles tem quantos anos? Os 40. Qual delas? Qual dela? Qual das infinitas? Você está falando do caldo grosso ou das que estão salpicadas? Eu queria Da registrar esse parede momento. Você está preta. escutando o som? Da parede preta. Está escutando o som? É o dislike das pessoas que eram protestantes que seguiam, agora não são aqui. Brigamos com os espíritas, os muçulmanos, os protestantes. Brincando, tô enchendo o saco. Um pouquinho só. O que eu estou querendo dizer? A estrutura, vamos pensar assim, quem que era o povo de Deus? Ele fala muito que ele separava assim, as multidões e os meus discípulos. Dentro dos discípulos, Samuel explicou a diferença entre o leigo e o ordenado. Depois que Cristo... Quem que era o povo de Deus? Era Jerusalém, Jacó, os 12 filhos de Jacó. Agora, a nova Jerusalém, né, como está lá em Apocalipse, ela vem mostrando que ela vem... Ela está fundamentada sobre os 12 os apóstolos. 12 pilares. Então, assim, é de uma importância Esse número fundamental. 12 justamente tem essa É isso que ele está ligação, explicando, né? no sentido de uma sucessão. O que era a antiga Kahal, que era a Assembleia, que dizia respeito às tribos de Israel, a descendência de Abraão, torna-se a eclesia, a assembleia do grego, que é a igreja. É uma eclésia, eclesia. É uma reforma, né? Claro. Porque
Antes era só aquelas Fala 12 de tribos. reforma Não, no meio de católico, não. Não faça isso. eram as 12 tribos. E aí agora ele expandiu. Ele falou assim, não, é todo aquele que crê em mim, que me seguir. E aí abre-se para o novo povo de Deus. E então é muito importante a gente entender a figura desses pilares, esse contexto histórico. O protestantismo implode com isso. Claro, né? Essa ideia da antiguidade, da fé católica, reportando aos apóstolos, essa é uma grande... Então não é uma reforma, é uma deforma, né? Olha, se nós fôssemos dizer assim, volto a dizer, não quero aqui desrespeitar, né, a fé de ninguém, nem quero aqui de maneira alguma. Assumir o lugar de fala só na perspectiva. Mas o fato o protestantismo representa uma deformação desse modelo inicial. Quando você olha ali os apóstolos, os varões apostólicos, que são aqueles primeiros, pensa, Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, nós estamos dizendo de gente que conviveu com os apóstolos. A mentalidade, o estilo de escrita, a consideração da liturgia é totalmente católica. O cânon de Hipólito, que é a oração eucarística que nós temos número 2, é uma coisa do século II. Nem imperador, não tem nada disso com a gente ainda não, nem perseguido a gente foi ainda. Mas nós temos ali a base da oração eucarística da missa. Então, volto a dizer, se o Espírito Santo foi inspirando os Valadão depois aí, não sei o quê, não vou entrar nesse mérito não. Mas ela nasce profundamente formatada no esquema católico. A liturgia é católica, a mentalidade é católica, a apostolicidade é católica. A Bíblia, né? Porque, né, é aquela piada que sempre dizemos, né? O protestantismo traz essa ideia da Bíblia com zíper e tudo. Mas quem definiu o cânon? Essa ideia do sola escritura é uma asneira, porque quem definiu o cânon foi a igreja, velho. A igreja que ao longo dos séculos foi discernindo o que estava dentro e o que estava fora. Imagina dizer para Paulo, sola a escritura. Claro. Vai pegar o sapato e vai te dar com a sola dele. Ele estava escrevendo a escritura, velho. Como é que ele ia Não ser faz sola sentido escritura? algum. Não faria sentido, né? Agora, voltando aí aos apóstolos... Inclusive, deixa eu só fazer um comercial. Por favor. Nós já temos aí uma série de 3 programas falando sobre isso, né? Só vocês dar uma olhada lá, dar uma pesquisada, procurar. Tem lá muito interessante. Dá uma fuçada, nós falamos sobre isso. Agora, falando sobre o livro do Atos dos Apóstolos, ele é uma continuidade dos evangelhos? Já foi parte dos evangelhos em algum período da Bíblia? Lucas e Atos são o mesmo escrito, uma investigação histórica que Lucas faz a respeito... É o mesmo autor? É o mesmo autor. E é o mesmo escrito, na verdade é um único livro. Foi dividido porque aprouve a igreja, não é? Situar primeiro os evangelhos e depois aqueles escritos, as cartas e por aí vai. Mas é o mesmo escrito. Até porque em Atos dos Apóstolos, Jesus aparece em Atos dos Apóstolos? Aparece. É um único livro, né? Uma primeira e uma segunda parte, que Lucas escreve a um tal de Teófilo, né? Ele escreve querendo fazer uma investigação histórica naquilo que era entendido como história naquele período, né? A respeito de Jesus e do início da igreja. Quer dizer, essa sucessão que o Richard está falando, do Antigo Testamento em Cristo ao Novo Testamento. Não é? Assim, vamos resumir assim, um conceito de igreja. É a esposa, é o corpo místico, é a comunhão dos santos e é a perpetuação do mistério da encarnação no tempo. Quem faz essa perpetuação começa ali no Atos dos Apóstolos. Isso mesmo. Vem o Pentecoste e aí os dons do Espírito Santo e ali de forma divina, né? Você tem até coisas que é difícil entrar na minha cabeça, que é a glossolalia. Que é a glossolalia, que é o dom das línguas, né? O Espírito que vai esperando. Mas aquela falação tá na Bíblia? Aquilo pra mim era sistema nervoso atacado. Eu não sabia disso. Freud vai trazer interpretações diversas, mas deixa ele concluir. Não, mas Mas há o dom da glossolalia. Então... Da língua. Mas tem que ter alguém também pra interpretar aquilo. Isso, que Paulo deixa claro. Você trouxe essa discussão, você pode até me esclarecer, porque o que está escrito lá é que quando o Espírito Santo chega, né, com fogo, há um barulho muito grande, as multidões se aproximam, e ali aproximaram pessoas de diferentes regiões da Ásia, Capadócia, enfim. E aí, quando os discípulos começam a falar, eles falam e todo mundo consegue entender.
Então eles falam assim, mas eles não são galileu? Como é que eles estão falando na minha língua? Então, qual que é a chave? É você falar e entender. Então, o que eu estou pensando? Numa mesa aqui, você é um japonês, asiático, está aí falando japonês. No exato momento que eu estou falando, você está ouvindo na sua língua materna. É assim que eu compreendo. Agora, quando eu falo abarabalã, xalabatã, balabatã, você entendeu? Se você não entendeu, então não foi um uso correto, foi o que eu imagino. uma É o que enganação. Paulo diz também, se há o dom de línguas, é preciso que alguém interprete, porque senão é falatório, verborragia. Né? Paulo diz isso. Né? Mas aí os protestantes, às vezes, leem os versículos da Bíblia que lhe convém. Né? E interpreta da forma Porque eu vejo isso né? como uma necessidade de se mostrar como um sucessor. Ou seja, como que é o sinal de um cristão? Ele vai curar os doentes, ele vai expulsar demônios, enfim, é uma lista. E esse é um fácil, né, de você fazer, né? Agora, as curas, onde estão as curas? Essa já fica mais complicado, porque até o mesmo o próprio exorcismo, se ele canta lá na praia, é muito mais fácil. O exorcismo às vezes ele pode ser encenado. É claro que a gente tem também, a gente pode até fazer um dia, né, sobre o exorcismo, enfim, sobre esse tipo de tema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente tem que tomar, a gente tem que tomar muito cuidado com essas exageros, né? São exageros. Criatividade selvagem, como a gente falava na teologia. Isso tem muitos anos, né? Isso é da época do SBT Repórter. Não sei nem se existe, não sei nem se eu posso falar isso, se não posso falar, corto. Mas já tem muitos anos que eu vi... A gente não corta nada. Aqui não é Venezuela. Mas assim, já tem muitos anos que eu vi um relato de uma moça, de uma senhora nos Estados Unidos que frequentava uma determinada igreja protestante e que essa igreja protestante dizia que o mover do Espírito Santo fazia com que os seus crentes, os seus membros, agissem como animais. Um é um cachorro, outro é um lobo, outro é um macaco, outro é uma cobra... Eu olho assim e falei, uma bicharada. Vamos fazer uma bicharada dentro de igreja evangélica é complicado. Vamos fazer uma provocação aqui nessa perspectiva. Não é muito nosso tema, a gente não vai ter... depois falamos sobre isso. Mas não é muito interessante que o protestantismo, nesses movimentos pentecostais, reproduza ali aquele giro do círculo de macumba? É uma coisa interessante. Eles até eles até que é isso, hein? Eles essa coisa saúdam a porteira. Coisa totalmente de Umbanda. Eles saúdam a porta. É uma coisa muito interessante. Eu falei, como que o Espírito Santo vai soprar no lugar onde os membros agem como animais? Eu falei, eu não entendi que Espírito Santo... É pombo, né, então? É a Arca de Noé. Já que é uma pomba, né? É uma pomba. É uma pomba, por que não, né? Mas é uma coisa... Isso é uma coisa muito brasileira, né? Porque ali você tem que ter seguidores. Aí como que você faz? Você vai adaptando, vai criando ali um service, entendeu? Agora é uma igreja personalizada de acordo com o cliente. A irmã do Coque saudando a porteira da igreja. Eu falei, isso aí me lembra. Agora, é claro, fazendo nosso disclaimer aqui, claro, nós não estamos aqui querendo desrespeitar nem julgar a experiência espiritual de ninguém. O fato tem um ruído de comunicação. E começa nessa questão da apostolicidade. Para a Igreja Católica, que sempre foi constituída de ritos diversos, entendendo que cada apóstolo foi para um lugar, inclusive pensemos até na nossa divisão com os ortodoxos, nós católicos latinos mais ligados a Pedro, os ortodoxos católicos mais ligados a André, mas sempre o critério da apostolicidade foi importante. O protestantismo chutou o pau da barraca com isso aí, arrebentou a porta no chute. Aí fica complicado, né? Assim, a ideia central que eu penso é assim, se a posição de apóstolo ou de sucessor não faz com que você se converta e transforme em uma nova criatura, não adiantou. Então eu fico pensando assim, o Espírito Santo ele pode agir e vai agir, mas eu vejo assim que há muito interesse particular. Entendi. Tá entendendo? Porque as igrejas evangélicas, em sua maioria, são particulares. São CNPJs, né, gente? Olha essa bagunça que tá dando aí agora CNPJ de isenção. De quê? Ele busca o quê? Ele busca simplesmente o lucro. Não estou condenando o CNPJ. Agora, uma igreja com CNPJ,
que o único objetivo é o lucro, eu preciso ter... Eu não quero ganhar almas, eu quero ter membros, e esses membros têm que pagar. Mas aí a gente pode falar da nossa. Por isso, inclusive, que a igreja... A igreja católica, as paróquias têm que ter CNPJ. A gente pode falar da nossa. Também, mas o que o Davi está querendo dizer, por exemplo, você não pode ter um CNPJ numa paróquia como um fim lucrativo, no caso de igreja protestante. Não. Acho que todo mundo... Eu sei que a igreja católica também necessita de dinheiro. Por exemplo, eu como padre, eu estou pró-reitor no Santuário Basílica e sou diretor da Rede Catedral de Comunicação. Nossa. Eu tenho... Gente... Tá achando o que, querido? Como é que você acha que apareceu isso aqui? Claro. Não foi nesse cenário momento. Eu tenho procurações. Eu não sou dono de nada disso. O bispo pode me demover a hora que ele quiser. E, por sua vez, a procuração dele está Vai ter que procurar emprego. Que seja. A procuração dele Fazer um escrita LinkedIn. pelo Papa. Entendeu? Então, isso não acontece no protestantismo. Eu, nessa altura do campeonato, já teria uma igreja para mim, se eu fosse um pastor. E O vamos meu fazer CNPJ. a meia-culpa aqui. Se a gente fizer um pente fino aí na Mitra, ou... Precisa nem fazer. Não na de Belo Horizonte. Não na de Belo Horizonte. Belo Horizonte é imaculado. Oh, meu Deus do céu, só perde para Nossa Senhora. É porque, o que eu quero dizer? Às vezes eu escuto uma pessoa falando assim, a igreja é uma instituição falida. Está em desuso. E eu fico pensando... E eu fico pensando... Olha onde eu estou querendo chegar. Uma empresa que não paga impostos, ela não está fardada ao fracasso. Claro. Jamais. Pelo contrário, eu acredito que se você fizer uma pesquisa da maior potência, do ponto de vista de instituição, de empresa, não é Coca-Cola, não é Google. Claro que não é. É quem? É a Igreja Católica. É, eu não tenho como dúvida. diz aquela Porque coisa. ela é Então, uma ou igreja, seja, mas ela também é um banco. Nós estamos falando... E a única monarquia absoluta da Europa. Exatamente. Aí lembra aquela piada, 3 coisas que Deus não sabe. Quantas são as congregações femininas, o que passa na cabeça de um jesuíta e quanto dinheiro tem os salesianos. Quer dizer, então, coisas que nem Deus sabe. Então, claro, nós temos as igrejas assim. É um tema perigoso que também... Claro. A gente... Só que- Mateus era cobrador de impostos. Claro. Estamos falando dos apóstolos? Isso, Ah, claro. boa. Mas o que eu acho que diferencia no caso da Igreja Católica, nessa perspectiva, no sentido de que na Igreja Católica é mais fácil demarcar o público do privado. Eu acho que a Igreja Católica tem bispos, cardeais e tudo se beneficiam muito disso, e o próprio Francisco deixa isso muito claro. Só que eu acho que, no caso da Igreja Católica, é mais fácil de você desvencilhar a empresa na sua dimensão física, CNPJ, e a questão espiritual. No caso do protestantismo, eu acho que é muito mais difícil. Mas isso aí é por você causa da tem que levar estrutura. o senhor tem que levar em conta também, gente. Faça o contraponto, por favor. E a Igreja Católica tem aí um repertório de 2000 anos. Exato. Os evangélicos não Exato. têm esse repertório. Davi, você Até porque trouxe- eles não têm nem unidade. Você trouxe o ponto-chave. Quanto maior o seu conhecimento, maior a sua percepção. Então, Você quer dizer que a Igreja Católica sabe juntar dinheiro e vai... Ela tem mais... Entendeu? É por isso que eu preferi deixar. A igreja tem Isso. mais repertório. Vai lá, fala olha aí, fala só, aí. é uma igreja que está há 2000 anos, ou seja, qual a instituição que está aí há 2000 anos? Ela já enfrentou problemas com contabilidade. Gente, eu não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu preciso do meu emprego, pelo amor de Guerra. Deus. Ela já- Ser diretor é bom demais. Ela já enfrentou esses desafios. Davi já foi Não, mas diretor. Tô brincando, Não, eu estou trazendo a provocação para mostrar o seguinte. Diante desses desafios, ela já sabe estruturar, ela aprendeu o caminho. Claro. Ela já teve corrupção financeira ao longo da sua história, Claro. diversas vezes. E muitas das vezes imposição pela própria Roma Claro, das indulgências, aquela coisa toda, Quer dizer, né? a igreja não precisa nem fazer aquele comercial, tipo, Ó, desde 1900... Não, desde sempre. Sempre tivemos aqui. Se a gente for por essa linha assim, do capitalismo da igreja, assim, a gente vai até desviar do tema aqui, mas, por exemplo, assim, e há muito valor também que não é tangível, não é Claro. palpável. Por exemplo, Cultural. assim, quando você vai no Vaticano e observa lá, por exemplo, a Capela Sistina, aquilo só tem valor lá. Se você tirar ali, você não vende. Aquilo é um patrimônio histórico, um patrimônio da Que humanidade. hoje dá mais Então, ou seja, prejuízo. qual que é o valor? Fora a produção cultural, filosófica, Exato. histórica, de coisas palpáveis. Então, o que eu estou querendo não é para a gente pensar que é uma fraude, sim mostrar o seguinte, olha, é uma instituição que está sendo conduzida há tanto tempo que ela já está mordida.
É como se ela já soubesse muito bem fazer a declaração de imposto de renda. É, isso mesmo. Ela já aprendeu. Já tá na época, Ela já inclusive, hein, sabe. gente? Na época. Lá Não no- deixa o leão pegar vocês, não. Como é que é o nome do leão lá das Crônicas de Nárnia? Aslan. Aslan. Quando ele fala que vai estar no meio de nós, é através do imposto de renda. Eles... É, de fato, verdade. Mas é um bom tema, inclusive, para desdobrar, né? Na perspectiva, depois de um outro encontro, falar sobre isso, né? A questão das riquezas da igreja. É um bom tema. Né? Agora uma pergunta aqui que me veio aqui na cabeça. Os apóstolos, eles fizeram outros discípulos também? Eles fizeram outros apóstolos? Porque não tem muito relato As disso. comunidades, né? Íntimos, por exemplo, Paulo, por onde ele ia passando, ele ia deixando, por exemplo, Timóteo, Tito, o próprio Lucas, ao que tudo indica, que foi discípulo de Paulo, Pedro e Marcos, ao que tudo indica. Então, eles iam criando. E aí, a segunda geração é chamada de geração de varões apostólicos. Entende? Apóstolos, varões apostólicos, aí depois fica mais consolidado, bispo, presbítero, diácono e por aí E vai. Paulo, no caso, foi apóstolo ou foi Paulo discípulo? foi apóstolo, por quê? Porque ele viu o ressuscitado. Eu volto a dizer como que isso é bem estruturado, né? O que você está trazendo aí é a igreja primitiva, depois você tem a questão ali dos doutores da igreja, a né? patrística, A tudo. patrística, exato. Então, assim, é uma sucessão que não é feita de qualquer maneira. É uma sucessão que ela é feita de forma coordenada, planejada. Não, e você tem registro disso tudo. Tudo. Se você precisar hoje consultar no Vaticano, tipo assim, saber qual que é a linha apostólica, por exemplo, de Dom Valmor, você tem direitinho, isso tudo muito bem registrado, documentado. Você chega... Não, aí vai terminar, por exemplo, aí no Dom Sardinha, primeiro bispo do Brasil, entende? Que Você foi tem- comido pelos índios caetés. Exatamente. É um lastro. Tem Ou um seja, lastro. quando você tem um lastro, você tem confiabilidade. Claro. Você consegue buscar e aí você vai voltando a linha do tempo Você e chega à você vai fonte. vendo que não tem ponta solta. Você consegue ver aí, olha. Então, por isso que a gente pode afirmar aí que é a igreja de 2000 anos. Porque a gente não tem Uma ruptura. um gap. É de É fato. tudo muito... Já que a gente está falando de 2000 anos aí, hoje nós temos apóstolos da atualidade? O cara lá do chapéu da CB. Valdomiro, Santiago. Mas para a Igreja Católica é impossível. Se não conviveu com Jesus, não pode se denominar apóstolo. Tem sucessores dos apóstolos, que são os bispos, né? E Então, o quando Papa? Ele recebe o título de sucessor de Pedro. Aham. É o único que... boa observação. É o único que sucede a um apóstolo nominalmente. É o Papa. Os outros todos, não. E se diluiu. Por quê? Por conta de uma necessidade de expansão da igreja. O único que sucede a um nominalmente é o Papa. Bem observado, bem lembrado. É o único. Agora, Lembrar que muitos também se tornam santos. Claro, na história da igreja. Depois teve um hiato, né? Os primeiros papas eram santos, aí depois só gente das quebradas. Aí agora, esses últimos aí do século XX, todos são homens, altares. Borja não tinha condição de virar santo. Ah, não, claro que não. E- né? e aí Pra que não eu- usar Cataneu, né? Quem vai imaginar? Eu fico doido, cara, porque é aí que eu vejo a importância do magistério, a importância da tradição. Porque, Ela defende o Papa dele mesmo. Se o Papa não for bom, a cátedra segura, velho. exato. É isso, velho. E eu penso assim também. quase no STF, então. No certo sentido, é uma última instância, quer dizer, o magistério, não vou dizer o magistério, mas a tradição viva da igreja, ela é o nosso Supremo Tribunal Federal. Ela Todo mundo tá careca também lá, né? Você boa pega uma oração súbito Presídio, presidium, né? a vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus. E aí você vê que ela tá ali no primeiro século. Aham. Ou seja, por pessoas que conviveram com Jesus. Então, ou seja, alguém que pegou o cristianismo na sua essência. Seu germe. Muito antes do que as pessoas sugerem aí, que depois houve a corrupção da igreja. Então, ali no início, eles já rezavam
As imagens, por exemplo, você vê nas catacumbas as imagens, eu acho assim... Isso não é invenção nossa, isso Claro. é registro. O cara pode pegar, ir lá e procurar na igreja primitiva, ir lá e ver lá, olha aqui, ó, esses discípulos, eles rezavam dessa maneira. Então, assim... A consciência histórica não é muito forte do brasileiro, né? E nem do protestantismo, na verdade. Principalmente. O protestantismo tem esta ideia de uma renúncia, de fato, a esse peso da história. Porque entra a questão da subjetividade. História é coletiva, né, gente? Mas se eu não dividir, eu não conquisto. Como é que eu vou pregar a mesma coisa que você? Claro. O protestantismo segue esse influxo muito nosso atual, né? Vamos consolidar o diferencial da marca para ver o que é um liquidificador Arno e outro Valita. Por favor, patrocínio. E se me permita dizer, as grandes heresias, elas vieram através dos bispos. Claro, Raríssimas vezes. Eu citaria nomes atuais, se você quisesse. Ai, meu Deus. Nós vamos ser presos. Entendeu? Vamos arrumar esse nível de confusão. Falando de onde veio... Ô, Leônidas, vamos parar com essa eu tenho confusão. um cano apostólico. Assim, perto de nós, assim, uns Mas 300 metros. é porque A assim, gente vai assim sair ali como... na rua, vai ter gente com um pau na mão esperando Não, a gente pra bater na O que eu tô querendo dizer? A Polícia Federal prendeu o Robinho esses dias, vai estar ali fora esperando a gente. Vamos ter que sair daqui igual a Haddad, assim, de helicóptero. É importante a gente defender o nosso magistério, mas é importante também reconhecer que grandes heresias partiram deles mesmo. Claro. Entendeu? Os Então, bichos são assim, confusos, né? Eles são. E aí o... Tem uns que colocam a mita na cabeça, assim, dá marca, você acha que o cérebro pura pra fora, às vezes. É por isso que eu começo falando da gente não se escandalizar Claro. com Judas, porque é isso. A igreja, ela tem sim os maus pastores, ela tem sim essas pessoas que, em vez de conciliar, elas afastam, infelizmente. Mas Hoje até menos, né? E até com algumas boas influências aí dos últimos pontificados, Bento, Francisco. Mas durante muito tempo, o episcopado foi uma carreira. Nós pensemos, por exemplo, São Carlos Borromeu, ele chegou a ser abade, se eu não me engano, com 12 anos. Então, quer dizer, você imagina, eram cargos que eram entregues a famílias. Olha, o Vaticano, né, estava dizendo, no frontispício da Basílica Vaticana está escrito Paulos Burgueses Romanos. O cara colocou o nome da família na fachada. Então, né, quem é de Macedo, né? Imagina. Me ajuda aqui também, Samuel, que é o seguinte, tem 5 livros na nossa Bíblia que não tem na Bíblia protestante. Mais, acho que são 7, né? Uns 7. E aí eu vi que São Jerônimo, que é quem traduz para o latim, ele, de alguma maneira também, ele fica incomodado com esses livros. Fica. Mas ele sabe que a decisão é da igreja e não dele. Claro. Então, e para Jerônimo aceitar uma coisa é porque ele realmente estava convencido. Ou Porque ele apontou o seja, dedo na cara de Santo Agostinho. Mas para Lutero, que é bispo, é mais fácil o quê? Ele mesmo cai em contradição. Ele Lutero mesmo foi bispo? Não, é padre. Presbítero. ele mesmo cai em contradição, porque ele mesmo retira da escritura. Quando ele fala lá, só a fé, esse só não existe, não tem. Então, assim... Não condiz com a origem. O que eu estou querendo dizer? Que a própria igreja, né? Você também já fez um comentário aí que Napoleão fala com os bispos, né? Isso mesmo. Que vai destruir a igreja, fala, pode tentar, você não vai conseguir. Nem a gente Nós não consegue, demos né? conta. Nós não demos conta. Então, De fato, a igreja sobrevive apesar de. Isso é um fato. ou seja, não é porque eu discordo da igreja que eu tenho que sair, né? Pelo contrário, né? É um enxerto, eu não posso ir lá e... Esse eu acho que, já que nós estamos descendo o pau nos hereges, digo, nos protestantes, né? Meu Deus do céu. É um dos aspectos mais complicados do protestantismo, no sentido assim, de que rompe uma das coisas que desde o início sempre foi muito importante para a fé, que é a comunhão. Acho que o protestantismo
com as suas vantagens, as suas contribuições, por exemplo. Trouxe banco para dentro da igreja, né? Trouxe. Antes o protestantismo Era em pé. era em pé. Então, Pelo menos isso trouxe eles coisa fizeram boa, de bom, coisa né? boa. Banco, Mas música. essa ideia de romper a comunhão, toda vez que você tem uma divergência, se abrir uma outra igreja para você... Vira uma divisão como se fosse um câncer. Isso é diabólico, gente. O pai da divisão é o diabo, ué. Exatamente. Olha ali o concílio ou a reunião, sei lá, de Jerusalém, Tiago querendo voar no pescoço de Paulo e de Pedro, mas nós somos uma única igreja, ué. Não- Chega num consenso aí, ué. Mas não teríamos a Bíblia. É, claro. Se é só a Escritura, é Claro. cortar o galho onde você está sentado. Claro, Quem decidiu esses livros? claro. Quem escreveu esses Não, quem decidiu esses livros? Ou seja, foi ou foi um concílio? E Claro. foi num dia ou foi ao longo dos anos, ao longo do tempo? Como a gente discutiu uma vez, como é que esses textos chegaram a nós? É, Se claro. é só a escritura. Porque a Bíblia não veio do céu via fax. Uhum. Né? Ela é um compêndio Ela de veio várias histórias. Ela veio pela apostolicidade. Exatamente. É a garantia de que os textos chegam até nós é a apostolicidade. Então, realmente, para o protestantismo, eu acho que é uma coisa um pouco complicada. Eu acho. Por que não é complicado para eles, né? Agora, para finalizar aqui, contrariando o Davi aqui. Agora começou a falar moto protestante para acabar o programa. Não, agora, né? Agora. Tem 2 anos. Ó, tá não falando não é a Davi. nossa intenção. É Não, é porque claro que pra não. gente fazer o contraponto. Nossa, Não, é claro. E nós estamos aqui, A evidentemente... gente já conhece os nossos Sempre erros. brincando, evidentemente, assim, não é no sentido de desrespeito de maneira nenhuma, é no sentido de colocar uma perspectiva católica e fazer o contraponto, E né? vou te falar o seguinte, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu tenho um pastor muito amigo, ele fez uma oração tão linda, Claro, tão linda. Então, assim, a gente não está invalidando. claro. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele age sobre todas as coisas. Mas a gente gosta de cutucar. Porque se eles são protestantes, eles estão protestando contra quem? É. Nós somos a Coca-Cola e eles são a Pepsi. Ponto, acabou. Nunca vai pode, ser, ué. pode. Gente, ué. Protesta, O povo de olho fechado fala que gosta mais porque tem mais Protesta, açúcar. Mas protesta. veja o lado Coca-Cola da vida. Protestar. Comenta também. nossa. Depois de protestar, comenta. E curte, depois protesta. Curte primeiro. Depois dessa, amém? Amém. Amém. E você aí, seguidor e discípulo do Papo de Sacristia, comenta, deixa o like e compartilha.